Boa tarde a todos. Meu nome é Adriano, sou professor, advogado, palestrante e estudante de psicanálise e astrologia. Pessoal, para quem não me conhece, peço que se inscrevam no canal, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis para ajudar na expansão e no crescimento desse canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu decidi falar um pouquinho sobre as questões jurídicas da minha área de atuação como advogado. Todos que me conhecem sabem que eu milito na advocacia, que eu exerço a advocacia atualmente, e aqui eu não tenho a finalidade de ensinar outros advogados, quem é da classe, mas sim o público leigo, né? Aqueles que não militam na área jurídica. E sempre eu costumo trazer algumas dúvidas de alguns clientes que me procuram e que acabam se repetindo. E aí, desde isso, né, tendo em vista essas dúvidas corriqueiras, eu decidi esclarecê-las. Eu anotei algumas aqui e nós vamos abordá-las de maneira sumária, rapidamente, tá certo, pessoal? Lembrando que eu não vou me aprofundar, simplesmente vou tentar explicar de uma maneira fácil, rápida e didática, tá ok? Vamos lá. A diferença de ação penal privada e ação penal pública. Pessoal, no Código Penal, na área penal, existem ações que são de cunho privado, que são movidas pelo advogado, tá? Geralmente os crimes, por exemplo, da honra, contra a honra, difamação, calúnia e injúria, são movidos por um advogado. Você precisa contratar um advogado para que ele possa mover esse processo, essa ação. Por outro lado, uma ação penal pública, ela tem a condicionada representação, ou seja, a pessoa precisa ir lá na delegacia fazer uma representação, que ela quer que a pessoa, no caso, cometeu o crime contra ela, na qual ela foi vítima, ela representa para que a ação possa ter prosseguimento e movida pelo Ministério Público, que é o promotor, ou ela é incondicionada. A partir do momento que a autoridade policial, o juiz ou promotor tiver ciência do fato, ela, de maneira incondicional, querendo ou não a vítima que o processo vá adiante, o promotor, o Ministério Público, ele vai instaurar essa ação, né? No caso, uma denúncia. Tá? Então, a ação penal privada é movida pelo advogado, enquanto a ação penal pública, tanto condicionada ou incondicionada, ela é ofertada por meio do Ministério Público. O Ministério Público, pessoal, para quem não sabe, é o promotor de justiça, tá ok? Outra dúvida, com relação ao crime de ameaça. Pessoal, eu vejo que muita gente tem dúvida a respeito disso. O crime de ameaça ele é um crime formal, isso para fins da doutrina, tá, pessoal? A gente fala que é um crime formal, tem crimes materiais e crimes formais. O crime formal, ele não precisa que a ação se concretize, se materializa. Diferente do homicídio, que o resultado é a morte, para que ele esteja caracterizado, no crime de ameaça, que é um crime formal, a mera ameaça, se a vítima esteja ou não esteja intimidada, se ele concretize ou não aquela ameaça, já está caracterizado o crime. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagine que eu falo, fulano, eu vou te matar. A vítima do outro lado, quando eu falo para ela que eu vou matar ela não precisa se sentir intimidada ou não. E eu não preciso chegar ao ponto de matar ela ou tentar matar ela. Só a verbalização já configura o crime de ameaça. Por isso que ele é um crime formal. A vítima nem precisa se sentir intimidada no seu íntimo, na sua psique. Basta a conduta de ameaçar e estará configurado o artigo 147 do Código Penal. Perfeito? O outro terminologia que muitas vezes as pessoas sempre perguntam, os clientes, o que é trânsito julgado? O que é coisa julgada? Mesma coisa. Trânsito julgado e a coisa julgada é aquela ação que não cabe mais recursos. É aquele processo, isso de maneira bem simples, que no caso já esgotou todos os recursos cabíveis, todas as instâncias e não há mais o que fazer. A tal ponto que o juiz vai lá e certifica o trânsito julgado, ou seja, terminou o processo e aí vai entrar uma outra etapa, se for no caso uma execução, uma liquidação de valores, tá? Isso é o trânsito julgado, isso é a coisa julgada, quando termina, exaure todos os recursos e meios inerentes ao processo. Outra perguntinha, doutor, o que é a revelia? Só, revelia é o seguinte, imagine que eu entro com uma ação de danos morais. O réu ele vai ser citado para apresentar a defesa. Se ele não apresentar a defesa no prazo de 15 dias, que é o prazo que o Código de Processo Civil possibilita, preconiza ao réu, se ele ficar em silêncio, se ele ficar inerte, vai ocorrer o tal da revelia, ou seja, o juiz vai presumir que os fatos articulados pelo autor são verídicos,
são verossímeis. E aí ele tende a acatar, acolher aquilo que o autor falou. Então o réu, ele às vezes perde um processo por não apresentar a defesa no prazo legal. Se ele perde esse prazo, ele vai ser prejudicado, porque vamos dizer que ele tivesse razão ou parcial razão naquilo, ele perde a oportunidade e vai presumir como verdadeiro tudo aquilo que foi declinado pelo autor na petição inicial. E por fim, sobre negativações, que é uma coisa que acontece muito, que chega muito até meu escritório. Se você pagou uma dívida de maneira correta, regular, e mesmo assim o seu nome foi negativado no SCPC ou Serasa, nos órgãos de restrição ao crédito, o que cabe? Cabe uma ação de indenização por danos morais, tendo em vista que o seu nome foi maculado, foi manchado de maneira ilegal, uma vez que você tem o comprovante da dívida paga. E, por outro lado também, imaginemos que você até devia, tá lá seu nome negativado, você vai lá e paga. A partir do momento que você pagou aquele débito, o cadastro de inadimplentes, SCPC e Serasa, eles têm um prazo de 5 dias úteis para extinguir, para retirar o seu nome dos cadastros, sob pena de, no próximo, a partir do 5º dia útil, ou seja, no 6º dia, eles também incorrerem na responsabilização de indenizarem vocês pelo dano moral. Então, tanto a negativação indevida quanto a manutenção indevida no SCPC e no Serasa ensejam, ou seja, incorrem na responsabilidade de indenizá-los pelos danos morais. E a pergunta é, mas eu não me senti abalado também moralmente, isso é irrelevante. A jurisprudência dos tribunais deixa bem claro que o dano moral nesses casos, ele é presumido. Você se sinta ou não manchado na sua honra subjetiva, na sua honra objetiva, tá? No seu íntimo, é responsabilidade indenizar por danos morais. Tá certo, pessoal? Espero ter sanado algumas dúvidas, mais uma vez, e contribuir para a expansão da consciência de todos os senhores. Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa tarde.